Bom dia, meu amigo, minha amiga, saudações alvinegras, porque eu sou botafoguense, então essa é a forma que eu me cumprimento, né, os meus amigos do canal. Esse canal é o canal Botafogo Sem Mimimi. Esse canal foi feito para falar só sobre o Botafogo. Mas como nós temos aí alguns assuntos que são extremamente importantes, eu vou abrir espaço no nosso canal para falar sobre o assunto. O primeiro assunto que eu quero falar com vocês é sobre a desclassificação do Brasil na Copa América, né? A desclassificação do Brasil na Copa América. E aí, eu acompanho pelo Twitter e fizeram um Twitter dizendo como nós vamos fazer uma seleção ganhar alguma coisa quando o interesse é de convocar jogadores de times de pequena expressão do campeonato inglês, entendeu? Como se fosse assim, como se fosse uma combinação para que aqueles atletas fossem convocados e valorizassem. E isso acontece já há muito tempo, se vocês não se lembram. Quando o Fernando Diniz assumiu a seleção, e isso já acontecia com o Tite, já acontecia com o Filipão, todos foram do mesmo jeito. E por que agem do mesmo jeito? Porque existe uma conspiração. Vamos falar assim, conspiração. Só para também contextualizar, o vídeo, o Twitter, foi do pessoal da TNT Esporte, onde tem ali o Vitor Sérgio Rodrigues, tem o Igor, né? Eu esqueci o nome dele, mas foi um Twitter assim, e eu fiz a minha participação lá. Eu retuitei, mas retuitei com um comentário. E eu fiz o seguinte comentário. Cara, o problema da seleção brasileira são que os nossos treinadores, os treinadores brasileiros, eles não têm currículo. Aí você vai falar, porra, Tite não tem currículo, Filipão não tem currículo, fera, quem é você para falar isso? Eu quero que você entenda o que eu estou falando. Eu fiz aqui uma pesquisa e coloquei ali no Google, né? Treinadores brasileiros que atuam na Europa. E aí apareceu treinadores brasileiros que atuam no exterior. Então eu vou dizer quais os treinadores brasileiros que atuam no exterior. O primeiro é o Paulo Autuori, que está lá no Nacional da Colômbia. O segundo é o Nelsinho Batista, que está no Japão. O terceiro é o André Jardine, que está no México. O Fábio Carilli, que estava no Japão, mas agora está no Santos. Então a informação não é tão atualizada. Mas ele agora está no Santos, o Fábio Carilli. O Antônio Carlos Zago, aquele que até jogou no Juventude, foi técnico de Juventude e de alguns outros clubes, ele está na Bolívia. Parece que ele é técnico da seleção boliviana. O Diego Coelho, e aí eu vou dizer, o Diego Coelho é aquele lateral que foi do Corinthians. E foi numa entrevista dele que eu passei a perceber a realidade do treinador brasileiro. O Diego Coelho, quando estava lá no programa do Pirral, né? Se não me engano foi do André Pirral, da ESPN, ele fez alguns comentários que eu vou fazer para você. Depois tem o Péricles Chamusca, que está lá na Arábia, ganhando dinheiro. Ali tem espaço para treinador brasileiro. Arábia, Japão, tem espaço. O Rogério Micali, que é técnico da seleção olímpica do Egito. E o Silvinho, que é o técnico da Albânia, que é o único que está ali na Europa. E aí onde quero chegar? O próprio Coelho, isso aí, cara, não é coisa da minha cabeça. Eu sempre falo para vocês isso. Eu não tiro nada da minha cabeça, a não ser as minhas ideias, é lógico, né? Mas alguns assuntos, cara, eu pesquiso, eu vejo muito
cara, eu vejo futebol o dia todo, eu vejo todos os programas de esporte praticamente. Eu tenho tempo, como eu falei, eu tenho a minha vida limitada, vamos colocar assim, né? Limitada financeiramente falando, porque eu vivo dentro das minhas condições. Eu não sou um cara abastado, que tenho muitos, né, muitos rendimentos. Não, eu tenho a minha vida, então eu faço aquilo que eu posso. E como eu gosto de futebol, eu vejo futebol. Eu tenho as minhas assinaturas e eu vejo, né? Eu faço aqui o vídeo para vocês e eu vejo. Então, o Coelho explicou o seguinte, cara, treinador na Europa não entra. Treinador brasileiro na Europa não entra. Ele pode fazer ali tirar uma licença FIFA, né? Uma licença da UEFA Pro, ele pode fazer ali aqueles cursos. É muito difícil, inclusive, fazer os cursos. Não são todos os treinadores que tem. Geralmente tem aqui os da CBF, né? Mas eles não são aceitos na Europa. Eles não são aceitos, né? Os treinadores brasileiros não são bem-vindos à Europa, né? O que teve um pouco mais de sucesso na Europa foi o Filipão, quando dirigiu a seleção de Portugal. Fora isso, meu amigo, não tem condições. Não tem condições. E aí eu expliquei. E é dentro desse currículo que eu estou falando. Correto? Dentro desse currículo. Ontem, conversando também com um amigo, eu expliquei, cara, até o GG, o Guilherme do Gigante Glorioso, ele fez uma matéria explicando a ascensão dos técnicos portugueses, né? A evolução dos técnicos portugueses, que eles levaram aquilo para a faculdade e que na faculdade o cara já sai lá no sub-9, sub-10, sub-15, sub-17, sub-19, sub-20, sub-21, aí passa a ser o treinador daquele time. Mas, ao mesmo tempo, ele passa por vários países. E ontem eu estava falando até sobre o André Vilas-Boas, eu estava explicando para o meu amigo. Eu falei, cara, olha o currículo desse cara. Começou nas categorias de base, aí foi auxiliar do Mourinho no Porto, foi auxiliar do Mourinho no Chelsea, foi auxiliar do Mourinho na Inter de Milão, foi fazer um trabalho pequeno, aí foi colocado no Porto, do Porto ele foi campeão invicto, passou a dirigir o Tottenham, do Chelsea ele passou para o Tottenham, do Tottenham ele foi para o Zenit da Rússia, foi para a China, voltou para a Grécia, não, voltou para a França, no Olympique de Marselha. Olha o currículo do cara. Você sabe quantos anos esse cara tem? 46 anos. Hoje, ele é presidente do Porto. Então, é dentro disso. Você observa o técnico da Colômbia. Ele foi auxiliar técnico em vários clubes da Europa. Em várias categorias. Sub-17 do Granada. Vamos um exemplo, né? Não sei quais são os times dele, mas eu vi ali. Mas agora eu não lembro. Ele passou pelo auxiliar técnico do Granada, não sei o que lá. Auxiliar técnico do Famalicão, não sei o que lá. Auxiliar técnico do Profissional. Então ele passou por várias escolas de futebol até hoje chegar a ser técnico da Colômbia, que é um argentino. Ah, por que o argentino é? Cara, porque eu estava explicando exatamente isso. O argentino, o sul-americano, que não é o brasileiro, ele tem a dupla nacionalidade automática. Ele tem direito a uma dupla nacionalidade automática por causa da colonização espanhola no território sul-americano. Correto? E os brasileiros, dificilmente, eles pegam a dupla nacionalidade. Dificilmente eles pegam a dupla nacionalidade. Os que pegam é o caso do Silvinho lá, que foi jogar lá na Inglaterra, né? E aí, com a dupla nacionalidade, ele consegue ter acesso. Mas os técnicos brasileiros, eles não têm acesso, eles não têm currículo. Você pega o Dorival, foi técnico aonde? Ah, foi técnico no Corinthians, foi um exemplo, né? Não sei se ele foi técnico no Corinthians. Não, foi técnico no São Paulo, foi técnico no Flamengo, foi técnico no Cruzeiro, Atlético Mineiro, e aí? Foi para onde? Quais as escolas de futebol conhece o Dorival Júnior? Passou por aquela experiência de estar na segunda divisão, primeira divisão, aquele sobe e desce lá do campeonato europeu. Não tem currículo nenhum, cara. Nenhum
treinador brasileiro tem currículo. O cara só conhece essa escolinha de futebol aqui, nossa, medíocre. Medíocre. Né? E por que ela é medíocre? Porque passa pelo sistema da CBF. É um sistema, cara. Como eu falei lá no outro vídeo, terminei o vídeo falando isso. É um sistema que quer avermelhar o Brasil. Eles não estão pensando na seleção brasileira, naquela alegria do povo, o país do futebol. Não, cara, eles querem uma instituição aparelhada para que ali dentro daquela instituição bilionária, trilionária, eles manipularem ali os valores, porque o que interessa para eles é os valores, cara. O que interessa para eles é comer a picanha, é comer o wagyu, né? É comer aquela carne com ouro, meu irmão. Não tem nenhum tipo de instinto patriótico dentro do negócio. Não tem instinto patriótico. Você está entendendo? Então, esse é o detalhe da CBF. Esse é o detalhe da CBF. E depois nós vamos entrar mais uma vez sobre esse assunto. Já não vou ficar debatendo essa questão porque é uma questão política, mas você, cara, você não é burro. Tá? Você não é burro, eu não sou burro. Nós temos cabeça, nós temos inteligência para entender o que está se fazendo ali. Observa os times que eles preferem ali na cabeça, cara. São os times que têm o maior número de torcedores. Porque com o maior número de torcedores, você é a maioria. Então, esse é um aspecto político. É uma manipulação, cara. Isso é uma manipulação. Né? Não é só manipulação de resultado. Não, é manipulação dentro da própria estrutura. Dentro da própria estrutura. Entendeu? Então, é dentro disso que eu vejo que a nossa seleção, cara, dificilmente será campeã. Dificilmente será campeã. Correto? Por causa dessa política que estão introduzindo dentro das instituições brasileiras da onde a CBF faz parte. Correto? A CBF, assim que muita gente não sabe, não é um órgão do governo especificamente falando, né? Mas é uma das estruturas, que é o futebol, né? O esporte das multidões, que faz girar a roda deles. Então, é isso aí. Hoje eu estou falando isso sobre a nossa seleção e sobre o nosso técnico. Nossos técnicos não têm currículo. Não, eles não entram na Europa, eles não olham as várias escolas de futebol que estão ali. O máximo que eles fazem é olhar pela TV ou aqueles que têm um pouquinho mais de condição, ele paga a passagem, compra o ingresso e vai lá ver o jogo da arquibancada. Só isso, mais nada. Entendeu? Então é isso aí. Meu nome é Celcinho, o nome do nosso canal é Botafogo Sem Mimimi. Hoje, fazendo mais de um vídeo, e aí vai ter mais um outro vídeo, que agora eu vou falar da CPI, da manipulação de resultados, e também vocês vão entender algumas coisas, ok? Um grande abraço, saudações alvinegras.